ele vai falar agora já no capítulo 14, dizendo o seguinte: Jesus aproveita para compartilhar outra parábola, a fim de deixar ainda mais claro de que, ao final da nossa caminhada com Ele, tudo fará sentido e valerá a pena todo o nosso esforço diligente. Há quem pense que, pelo fato de sermos salvos pela graça, não temos de nos esforçar para a nossa santificação. Mas isso é um engano. Eu sou salvo, então eu não preciso mais me esforçar para nada não. Já basta aquilo que eu faço. Eu já sou salvo, então eu não preciso mais falar de Jesus para ninguém. Eu sou salvo, eu não preciso agora. Então tem pessoas que se apegam no sentido que é salvo e relaxa. E vive uma vida como tipo assim, né? E não é isso que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina que é preciso ter uma vida constantemente de santificação, uma vida constante de renúncia e uma vida constante em poder dar testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Não adianta eu estar na igreja e viver uma vida sem santificação, sem santidade. Já diz uma música assim: só entra no céu quem aqui for fiel, santificação para entrar em Sião. E aí começa, né? Mas essa é uma verdade, né? Para que você possa chegar até Deus, é preciso haver santificação, é preciso haver essa mudança, é preciso abrir mão de muitas coisas que eu quero, de muitas coisas que eu gosto, de muitas coisas que eu tenho um desejo para que possa fazer a vontade de Deus. Quem deixa de fazer as coisas de Deus por causa que, porque eu quero fazer isso, porque isso aqui é bom, é porque ainda mostra que não está totalmente ligado com o Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode, né? Eu sempre deixo isso muito claro, né? Tipo, esse final de semana minha família vai se reunir para fazer uma festa. E aí, eu vou para essa festa, eu tenho que ir para a igreja. Não, é família, você pode tirar um momento para estar com a sua família. Não tinha problema não. Agora o que eu não posso é, toda vez, ter uma situação para que eu não possa estar na igreja. Toda vez eu não poder fazer, aí já é uma outra situação. Então eu preciso viver de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos chama. Então as parábolas que ele usa no capítulo 14 é a parábola dos primeiros lugares, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja, que sirva todos. Muitas pessoas que vivem procurando os primeiros lugares, os lugares mais excelentes, né? Tudo mais. O Senhor está chamando para viver, vamos dizer assim, o mais baixo possível. A condição de servo para todos, né? Não é apenas eu chegar e não deixa que as pessoas me sirvam, deixa que as pessoas olhem para mim como se eu fosse a pessoa tal. Não, você precisa ser uma pessoa que sirva. Eu me lembro de um pastor que disse assim: quanto mais é o seu currículo, maior mais você tem que servir. Quanto mais currículo você tem, mais você precisa servir as pessoas. Então tem pessoas que quanto mais currículo tem, mais quer chegar, né, na última hora, entrar como celebridade e tipo assim, que todo mundo veja que eu estou ali. E não é assim no reino dos céus. E aí a sociedade vai frisar muito isso. Exato. Mais dinheiro tem, mais poder, mais nada. Exatamente isso. E o engraçado é que hoje a sociedade, infelizmente a escola também ensina isso desde pequeno. Por exemplo, a escola não está preocupada em ensinar a criança a empreender. Está ensinando a criança que estude, faça uma faculdade e depois de faculdade você ser alguma coisa. Aí tem muita gente, o pessoal hoje que tem uma faculdade, mas está desempregado. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado que ele deveria ser um chefe. E não ensinou a empreender. As 3 palavras que Jesus fala é sobre os primeiros lugares, né? Sobre o grande banquete,
que no final, né, todos comparecerão ao grande banquete. Se lembre que a Bíblia ela retrata a figura de um casamento, a qual o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E por último, a ceia da renúncia, né? Então, se você quiser chegar nesse grande banquete, é necessário que haja uma renúncia. Então, não há como eu chegar nesse lugar sem haver renúncia. É necessário haver renúncia da nossa parte. Ok? Então, para guardar no coração, aqui tem falando o seguinte: temos de entender que o chamado de Deus para o serviço implica um arrependimento intencional e sincero, né? É preciso haver arrependimento de forma intencional e sincera, né? Eu não posso unicamente viver uma vida de superfície, né? Se eu quero verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, eu quero participar com Ele dessa grande festa, eu preciso ter um arrependimento sincero, verdadeiro, né? E o outro ponto diz assim: quando recusamos o chamado de Jesus para uma vida produtiva, Ele chora por nós, como fez em relação a Jerusalém. Jesus está chorando pelo Brasil, né? Essa parte aqui de início eu até fiquei assim, né? Peraí, o que é isso? Mas nós vamos pesquisar, está lá em Lucas 19:41, falando sobre essa questão de que Jesus, quando viu Jerusalém, né? E Jerusalém não o recebeu, ou Jerusalém não quis saber nada de Deus, então ele chora por Jerusalém, né? E hoje o autor pega e diz que Jesus chora pelo Brasil, porque a igreja brasileira, entenda, quando eu falo isso, não é todas as igrejas, mas também isso quer dizer que existe uma boa parte da igreja que pensa dessa forma, né? Que diz que é cristão, diz que ama a Deus, mas vivemos em um país onde o número de homicídio é grande, o número de divórcio é grande, o número de drogadição é grande, o número de pessoas se afastando da igreja é grande, né? Se você pegar o número de pessoas desviadas, como se diz, né? Ou afastada do evangelho, você vai ver que o número é enorme. Então, nós vivemos num país que se diz cristão, que tem muitas igrejas evangélicas, mas o país caminha cada vez mais de mal a pior. Então, será que verdadeiramente o Brasil tem aceitado esse evangelho de renúncia? Ou será que estamos vivendo apenas um evangelho de aparência? O evangelho, muitas vezes aqui do Brasil, é que na primeira circunstância difícil, as pessoas geralmente saem da igreja, e quando saem da igreja, sai culpando, às vezes até Deus, pastor, irmão, isso e aquilo, nunca diz que o problema está nele mesmo, e acha que está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Muitas pessoas, inclusive, achando que pode ser crente sem estar vindo para a igreja. Hoje, tem muitas pessoas que dizem assim: tu é crente, eu sou crente, mas tu vai para a igreja. Eu não preciso ir à igreja para ser crente, eu posso ser crente em casa. Imagine para a mão, né, arrancando-se do corpo, dizendo assim: eu posso ser mão sem ter um corpo. Será que essa mão sobrevive sozinha? Não. Mesma coisa é alguém quando diz assim: eu não vou mais para a igreja não, mas eu sou crente. Sozinha é muito difícil. Quem gosta de assistir aquele serial que geralmente é na savana, né, onde tem os animais tudinho, e sempre tem os grupos de leão que estão sempre a vigiar, né? Geralmente ele gosta de bezerro, novinho, né, dos veados, esses animais mais frágeis. Eles observam, né? Está um grupo de boi, então ali, ou aquele que se afasta do bando, é aqueles que eles atacam.
Cara, parece que Deus já deixou isso de propósito, para mostrar muito bem. Um crente, quando diz assim, não, eu posso ser crente sozinho lá fora, é nessa mesma situação. E a Bíblia diz que o leão, o diabo é como o leão, né? Que está ao nosso redor, procurando para nos tragar. É a mesma coisa lá. Eles estão lá, tudinho, observando. São pacientes, né? Estão lá, só caminhando, olhando o grupo. Aquele primeiro que se separa do bando é aquele que é atacado. Aí, esse dia apareceu uma figurinha no meu Instagram. O Instagram é bom por causa disso, tem muita figurinha, né? Muita imagem. Aí eu parecia assim, um grupo de boi, né? Tudinho lá, mostrando que era a igreja, e um boi sozinho, correndo, e os leões atrás. Aí em cima tinha, eu posso ser crente sozinho. E ele correndo por causa dos leões. E quando a igreja estava lá, segura, porque estava em bando ninguém vai atacar, porque é mais difícil, né? Sempre tem um irmão que incentiva. Mas é isso, né? Que Deus possa nos abençoar, né? Possa estar fazendo com que nós tenhamos sempre esse desejo, essa alegria de poder fazer a sua vontade. Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por tudo.